Paz do Senhor Jesus, espero encontrá-lo bem. E hoje nós vamos para mais um devocional visitando as famílias da Bíblia. Hoje nós visitaremos a casa de Samuel. Essa passagem se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 8. Então, confere lá na sua Bíblia o capítulo 8 todo de 1 Samuel. O que a gente aprende aí visitando a casa de Samuel? Os pais dele eram Eucana e Ana. Ana era estéril, não podia ter filhos, e ela fez um voto ao Senhor que se Deus abrisse a madre dela, ela iria entregar o seu filho para servir no sacerdócio lá no tabernáculo. E assim Deus honrou ao pedido de oração de Ana e a tornou mãe. Então, o que a gente aprende com essa lição? Depois de ler toda a passagem lá, tudo o que acontece no capítulo 8 de 1 Samuel. A primeira verdade que a gente aprende sobre essa família é que a oração tem que ser uma prática constante. Por quê? Porque ela é a única solução para o caminho das impossibilidades. Aquilo que é possível, a gente corre atrás. Eu acredito que naquela época não havia métodos medicinais os quais ela já não tivesse recorrido para ter filhos. Eu, por exemplo, eu sou aí uma prova de que a infertilidade, ela é algo que nos afeta. Eu passei por vários processos de inseminação artificial, fertilização in vitro, e minhas filhas não vinham. E depois de muito orar, de esperar no tempo do Senhor, eu engravidei por métodos naturais. Mas eu recorri sim à medicina. Então eu acredito que Ana também deva ter recorrido ali naquela época aos meios medicinais para poder alcançar aí o benefício de ser mãe. Então a gente entende, visitando essa casa, que a oração, ela é uma ponte de impossibilidades para alcançar o favor do Senhor. A segunda verdade que a gente aprende visitando essa família é sobre a importância de cumprir os votos feitos a Deus. O nascimento de Samuel, ele foi realmente um milagre, né? Um milagre feito pelo Senhor em relação aos pedidos de Ana. E com isso a gente vê que ela também cumpriu com a parte dela. Aquele ditado que diz, o combinado não sai caro. E Ana foi lá e honrou ao Senhor, entregando Samuel ali sobre o sacerdócio de Eli, que estava ali no templo, né, no tabernáculo, como o dedicado ali sob os cuidados daquele sacerdote. Então ali Samuel começou com um discipulado sob Eli, e ele foi bem criado ali por Eli, né? E a gente viu também a necessidade de cuidar da própria casa, porque Eli, se você for ler ali na história, mostra que ele foi omisso com os filhos de sangue, mas não foi com Samuel. E aí, no decorrer da história, a gente também viu que Samuel falhou com seus filhos. Quando ele foi crescendo, né? Ele teve filhos e ele também falhou, porque ele foi um pai frouxo. Ele não foi um pai firme. Tanto que os filhos de Samuel, eles pensavam ter uma relação relativizada com Deus, né? Com as coisas do Senhor, com as leis de Deus. Isso nos mostra nessa família aí, já passando para Samuel adulto, como é importante a nossa atenção aos filhos. Protegê-los de influências das culturas vigentes que nós temos hoje no mundo, de pessoas que não conhecem a Deus e não respeitam a sua lei. E, sobretudo, como é vital educá-los, como diz Paulo lá em Efésios 6,4, que diz assim: na disciplina e admoestação do Senhor, educa os seus filhos. Na disciplina e admoestação do Senhor, educa os seus filhos. Naquela situação que Samuel se encontrava, Israel passava já por muitas coisas ruins, do povo ter abandonado a Deus. Então eu acredito que para ele também tenha sido difícil ali estar cuidando tanto da sua parte sacerdotal como a sua parte familiar.
Por isso que é importante quando a gente tem um ministério dentro da igreja, algo que está debaixo da nossa responsabilidade, a gente poder ter uma balança que equilibra os dois lados. Uma balança que não pende nem muito para cá, nem muito para lá. Então a gente tem que saber o momento certo de estar com a nossa família e o momento certo de estar com as coisas que são para a igreja, que são para o povo da igreja. A gente vê que Eli, ele deu toda a atenção para Samuel, mas de certa forma ele foi negligente com os seus filhos. Então ficam esses 3 aprendizados. O primeiro, a prática da oração, que é o caminho para a solução de impossibilidades. O segundo, destacar que é necessário cuidar da nossa própria casa. E, por último, não ser frouxo na criação dos filhos, no sentido de acharem que só porque eles estão debaixo de uma família que nasceram em berço cristão, de repente, se sentirem privilegiados por isso e achar que eles têm a salvação garantida. Não, a salvação é algo individual. E você aí, se ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, a salvação te espera. A salvação é para mim, é para você, é para todos aqueles que aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, nesse momento, se você ainda não aceitou a Cristo, faça a sua boa escolha. Faça a sua boa escolha para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus filhos, na proteção e amparo do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eu sei que o Senhor usa do nosso momento de oração, Pai, quando estamos nas dificuldades e diante das impossibilidades humanas, para nos atender, Pai, para nos guiar, para nos mostrar aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, seja qual for a impossibilidade humana que esteja diante agora do meu irmão, da minha irmã, eu venho te pedir, Pai, que assim como o Senhor fez com Ana, que o Senhor abra as portas do céu e derrame da tua graça e misericórdia. E é pelo nome santo de Jesus que fica esse aprendizado para nós, visitando a família de Samuel. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até a próxima família. Grande abraço.